Vamos começar entendendo quais são as primeiras características aqui importantes da gente saber sobre Sagitário. Ele é um signo de elemento fogo, então aqui, ó, o processo, né, que eu falei, quando entra um conteúdo na nossa... Quando a gente escuta um conteúdo, ele vai para a memória de curto prazo, né, para a memória recente. Então, estudei sobre elemento fogo. Quando a gente revisita isso nos signos, quando a gente, ao avaliar um signo, volta para esse conteúdo, eu estou reforçando isso, eu estou fazendo com que vocês tenham essa informação na memória de longo prazo de vocês. E aí vocês tenham acesso a isso de fato, né? Aí que ocorre o aprendizado de fato. Então, elemento fogo. O que a gente lembra de elemento fogo? Tentem lembrar o que a gente estudou sobre elemento fogo. Tá difícil de lembrar? Volta nas anotações, né? Mas vou dar uma ajudinha aqui. Elemento fogo fala de energia, de entusiasmo. Então, Sagitário é um dos signos que, quando a gente vai avaliar no mapa, a gente precisa considerar que ali eu tenho uma quantidade de energia, né, de entusiasmo naquela área, que é importante de ser levado em consideração. É uma qualidade mutável. Então, eu tenho aqui um signo flexível. Eu tenho aqui um arquétipo de adaptação, de se ajustar às coisas, se aperfeiçoar, aprender coisas, né? Então, aqui eu já vejo um fogo, um entusiasmo que se espalha, que tem uma energia fluida, uma energia mais solta, né? Se vocês voltarem, inclusive, lá na aula sobre elementos, quando a gente fala de Sagitário, a gente fala justamente dessa combinação, né, de elemento e de qualidade, e que ele é dos signos de fogo, aquele que se adapta a diferentes conhecimentos. E o signo de Sagitário, ele está transitando, né? O Sol transita por Sagitário entre os dias 22 de novembro e 21 de dezembro. Isso varia de ano para ano, mas em média é nesse período aqui que nascem as pessoas com Sol em Sagitário e que nós, né, de forma geral, estamos sentindo a energia sagitariana na nossa vida. Então, é quando tudo que a gente estudar aqui fica mais ativo nesse período, tá? Planeta regente de Sagitário é o Júpiter. Então, aqui também a gente já começa a entender as questões de expansão, de fé, de otimismo, temas que são muito relacionados a esse planeta Júpiter, né? E o oposto complementar dele é Gêmeos. Então, ele se opõe e complementa Gêmeos. Guardem essa informação que vai ser importante. Depois, quando a gente chegar lá no final, a gente vai estudar essas complementações e vocês vão entender, né? A gente vai reforçar essa informação, vocês vão entender como que ele se opõe, como que ele complementa esse signo de Gêmeos. Até aqui, já fizemos uma longa caminhada pelo zodíaco. Passamos por signos que nos ajudaram a formar a base da nossa individualidade. Começamos a compartilhar em Libra, a descobrir as relações e parcerias. Em Escorpião, derrubamos tabus e descobrimos a profundidade das pessoas. Então, lembra que quando a gente fez lá a aula de Virgem, eu comentei para vocês, até Virgem, a gente tem uma esfera pessoal. Até o signo de Virgem, eu estou desenvolvendo coisas pessoais. A partir de Virgem, eu começo a tratar de coisas que envolvem a relação com o outro. E aí, em Libra, que é o primeiro que faz essa troca com o outro, eu tenho a questão de compartilhar com aquilo que o outro mostra, com a forma como a pessoa age socialmente, né? As interações mais sociais mesmo. Quando eu chego em Escorpião, eu estou lidando com a intimidade dessa pessoa. Eu estou lidando com a profundidade. Então, eu passo a ver não só aquilo que ela expressa com o outro, né? Quando ela está sendo vista por todos, socialmente, aquilo que ela gosta de compartilhar com o outro, mas em Escorpião eu vejo também o que está profundo, o que está obscuro, o que está lá na profundidade da pessoa. A partir de Sagitário, o que a gente vai ter, então, né? Seguindo nessa lógica. E agora, para onde vamos? Quem somos? Chegamos no signo que questiona isso, que busca respostas. Então, a gente passa por aquele processo, vamos pensar que o mapa é um ciclo, né?
Eu passei pelo processo de perceber que existe outra pessoa, que existe outra forma de entender as coisas. Eu descobri que essa pessoa é profunda, eu descobri que eu tenho as minhas profundidades. E agora? O que eu faço com essa informação? O que essa informação me ajuda? De que forma essa informação me ajuda? É Sagitário que começa a trazer esse questionamento do que eu estou fazendo aqui, de qual o meu propósito. Percebe por que Sagitário está ligado a propósito? Porque é ele que, a partir de eu entrar na minha profundidade, de eu entrar nas minhas questões mais intensas, eu começo a me questionar o que realmente eu quero, qual é o meu real propósito, qual é a minha motivação, tá? Então, Sagitário tem essa simbologia. Chegamos até o mais profundo do nosso ser em Escorpião. Passamos pelas transformações mais intensas. Saindo desse momento, é hora de pegar a mochila, definir novos caminhos e seguir. Depois de tudo, seguir com a certeza que o melhor virá. Então, é Sagitário, que é um signo de fogo, mutável, que a gente tem a vontade e o entusiasmo que se adaptam, que se abrem para novas descobertas. Onde eu tenho Sagitário, eu tenho essa curiosidade, assim, sabe? Aberta para, cara, eu quero descobrir, eu quero saber como funciona, eu quero entender as coisas, os porquês, né? Eu quero entender a espiritualidade, eu quero entender as energias, eu quero lidar com as coisas buscando a experiência. Então, o Sagitário, por que ele é aventureiro? Que a gente lê normalmente, né, nos horóscopos, que Sagitário é aventureiro. Porque ele quer experienciar. Ele não quer só ouvir falar, ele quer estar lá vivendo a situação. Então, quando eu vou avaliar Sagitário dentro de um mapa astral, é naquela área onde eu tenho, primeiro, a necessidade de uma busca de propósito nessa área, né? Então, é onde eu estou buscando os meus propósitos. E ali eu tenho uma curiosidade maior e eu tenho uma questão de buscar novas experiências. A necessidade de eu explorar mais aquela área ali, né? De eu trazer. Tem vontade de se tornar um astrólogo e trabalhar com isso? Seria muito legal, né? Imagina trabalhar com o que você gosta, conseguir fazer algo que transforma a vida das pessoas e ainda fazer o seu ritmo de trabalho, ter autonomia, liberdade. Perfeito. É muito bom trabalhar com astrologia mesmo. E eu te digo que você vai ter uma oportunidade para fazer isso profissionalmente. Agora em novembro, a partir do dia 24, a gente vai ter a Astro Friday, a Black Friday aqui da Conscientize. E a gente vai te trazer vários descontos para que você possa entrar na jornada do astrólogo. Como eu fico sabendo disso, Flávia? Aqui na descrição tem o link para você preencher o formulário da lista de espera. Então se inscreve já ali e acompanha aqui o canal que a gente vai te avisar com antecedência. Ele quer descobrir, ele quer se aventurar, ele quer conhecer novas perspectivas. Por isso que quando vocês pesquisam sobre Sagitário nas casas, né, 6, 2, 10, que são casas mais profissionais, vocês vão ver que tem muita indicação de Sagitário nessas casas acabar se tornando professor, se tornando alguém envolvido com pesquisa, né, com áreas assim que remetem ao conhecimento. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de descobrir coisas. E a gente já passou por Escorpião. Então, o Sagitário, ele gosta de ir fundo na informação. No sentido de não só eu estudar teoricamente, mas eu vivenciar aquilo. Então, eu quero entrar nesse conteúdo, eu quero vivenciar, eu quero saber como é. Eu quero ir lá no país tal e descobrir como é que é aquela cultura. Eu quero pesquisar sobre isso. Quero ser a pessoa que faz uma palestra sobre hábitos diferentes em outro país, sabe? Por quê? Porque tem essa vontade de, além de absorver o conhecimento, vivenciar esse conhecimento. E aí, a gente tem aqui, ó, existe nele uma busca por resposta, por um propósito maior. Nessa busca, ele interage, ele viaja, ele se aventura para descobrir o que pode existir de mais diferente. Então, no fundo, essa essência sagitariana, ela é uma parte do nosso mapa
que está nessa curiosidade toda e nessa busca de resposta, porque no fundo a gente está buscando o nosso propósito ali também. Nessa área eu estou buscando entender quem sou eu. A gente volta para aquelas perguntas lá mais essenciais, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu sentido aqui? Então, onde a gente tem Sagitário, a gente tem essa energia desse questionamento, dessa pulguinha que fica ali chamando para uma reflexão mais profunda. Como o signo posterior a Escorpião, ele já tem em si a profundidade de entendimento. Então, ele não quer apenas conhecer, ele quer vivenciar, como comentei para vocês, né? Muito ligado ao estrangeiro e às diferenças culturais, é o cidadão do mundo. Então, quando a gente fala de Sagitário, a gente fala de uma energia que se espalha, de uma energia que expande, né? E nessa área aqui, eu tendo a ter uma expansão maior, às vezes até em sentido de sorte mesmo, mas, por outro lado, o desafio dessa expansão é que é uma área que eu posso acabar exagerando muitas vezes. A importância de depois de Sagitário vir Capricórnio, porque a expansão sem o comprometimento eu acabo não chegando a lugar nenhum. Então, eu preciso ter a responsabilidade atrelada a essa curiosidade, a esse conhecimento, a essa busca de expansão, né? E é essa combinação que permite isso. Então, o Sagitário vai estar muito ligado às viagens, vai estar muito ligado à busca de conhecimento, à curiosidade. Pessoal que gosta de explorar as coisas, né? O lado, de repente, as áreas que são muito biológicas, que tem muita pesquisa de campo, que eu não posso ficar só sentado lendo e pesquisando, sabe? Não é só teórico. Não, eu preciso ir pegar a plantinha e pegar o bichinho e ver como é que funciona e colocar no microscópio. É essa coisa de atrelar o conhecimento a uma coisa muito prática, muito mão na massa mesmo. Porque é fogo. A gente volta para a questão do elemento. Para ter essa flexibilidade toda, ele precisa de liberdade, de espaço, de autonomia. Quando vocês estiverem avaliando Sagitário, pensem que naquela área a pessoa precisa disso. Então, é importante conscientizar ela da necessidade dessa liberdade e ver como ela está lidando com essa liberdade. O que não quer dizer que ele não tenha consideração pelas suas origens. Ele viaja o mundo, mas volta com saudade de onde saiu. Isso é interessante, porque o Sagitário ele tem uma conexão mais profunda com as raízes dele. Ele tem aquela coisa de voltar, né, para as origens, mas ele quer conhecer o mundo. Então é diferente, por exemplo, do Câncer, que tem a conexão emocional com as raízes, né, com as memórias, e que muitas vezes é aquela pessoa que morou a vida inteira na mesma casa, que morou a vida inteira na mesma cidade, que tem essa conexão afetiva mesmo, né? Envolve vínculo afetivo. O Sagitário, ele gosta do ambiente que é a raiz dele, mas ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer as outras coisas, ele quer interagir com diferentes pessoas, né? Ele quer outros contextos. Ele sabe voltar para aquilo que ele valoriza, para o que é a raiz dele, mas ele interage com diferentes contextos. Então, isso é importante também. Ele tem também um lado que sabe parar por alguns momentos, que gosta de estar com os amigos, com a família e as pessoas que fazem bem para ele. Então, o Sagitário tem essa coisa até um tanto... aquela pessoa que agrada o ambiente, que torna as coisas divertidas, as coisas soltas, né? Que junta os amigos, a família, faz churrasco para todo mundo, né? Convida para uma janta, mistura todo mundo ali, porque tem essa coisa de gostar de estar rodeado de pessoas, né? Por quê? Porque aí cada pessoa é uma nova interação que ele pode fazer. E, além disso, é aquela coisa de gostar de ambientes alegres. Sagitário tem muito essa conexão. Aí, né, puxando lá para o Escorpião, que já entrou num processo super introspectivo, o Sagitário vem com essa questão de gostar da alegria, da expansão, porque ele vem
passando já por Escorpião, a gente já passou por toda aquela coisa de se aprofundar, de olhar muito para dentro, de mergulhar muito em si. É igual os nossos momentos na vida, assim, que a gente passa, às vezes, muito tempo numa fase em que, nossa, eu fiz quase um retiro espiritual, fiquei olhando para dentro, fiquei buscando minhas respostas interiores. E aí, sabe aquela fase que depois que você sai desse retiro espiritual, você quer, cara, agora eu quero viver, agora eu quero sair, eu quero fazer, eu quero acontecer. É meio isso, essa energia sagitariana. É meio aquele impulso que estava contido ali, que agora a gente quer vida, a gente quer entusiasmo, a gente quer energia. Então, onde eu tenho Sagitário, eu tenho essa vida pulsando, né? Ele tem também um lado que sabe parar por alguns momentos. Então, falamos sobre isso, né? Sobre gostar das pessoas, gostar de estar em volta das pessoas. Nesses momentos, ele é a pessoa que quer alegrar o grupo todo, que recebe bem os convidados, que sabe deixar todo mundo à vontade. Sagitário tem esse lado realmente alegre, animado, né? Aqui chegamos a uma característica marcante do sagitariano, que é o otimismo. Então, ele é otimista, ele tem uma energia de acreditar no melhor, né? E isso, onde a gente tem esse signo de Sagitário, a gente carrega um otimismo mais destacado aqui nessa área. Então, é interessante a gente observar onde a gente tem Sagitário e pensar sobre o quanto a gente, naquela área ali, consegue focar no melhor, acreditar no melhor, né? Ter uma energia mais otimista mesmo. Ele realmente acredita que vai dar certo. Acredita no melhor e não se abala com os desafios. Porque ele sabe que é passageiro. Ele enxerga de forma mais ampla. É essa energia sagitariana. É essa coisa de saber que eu tenho essa força interior para lidar com qualquer sombra, com qualquer desafio, com qualquer coisa que me assuste, né? Eu já passei pelo processo de Fênix do Escorpião. Então, onde eu tenho Sagitário, eu tenho essa energia mais dinâmica, mais otimista, mais animada. E aí é aqui que muitas vezes a gente pode acabar confiando muito na sorte. É um eterno aprendiz, tem a necessidade do conhecimento, de um conhecimento questionador dos nossos propósitos, da nossa existência. Por isso falamos que este signo está ligado aos filósofos e mestres da humanidade. Ele está muito relacionado à filosofia. Então, posso interpretar um Sagitário na 6 como um possível professor de filosofia, um filósofo, esses mestres de luta, sabe, assim, que passa não só a luta em si, mas a filosofia daquele tipo de luta e tal. Pode acontecer disso. Pode acontecer de a gente ter áreas em que eu passo um conhecimento e eu passo uma filosofia daquele conhecimento. Eu ensino, né, da onde vem aquele conhecimento e tal. Tem essa relação também. O Sagitário, ele tem esse lado questionador, e aí ele vai muito para esse lado da filosofia. É olhar para tudo que ele vivencia, tudo que ele aprende com as pessoas e se questiona o que existe além. Neste processo reflexivo e com esse jeito otimista de encarar a vida, ele contagia. Então, é uma pessoa que se torna agradável e que, quando a gente sabe equilibrar esse lado mais impulsivo do Sagitário, a gente vai desenvolvendo muita sabedoria, porque é uma pessoa que está sempre com o ouvidinho atento, com o olhar atento para o que está surgindo de oportunidade, o que eu posso fazer aqui, o que tem de novo para eu aprender. Então, esse lado aberto do sagitariano vai trazendo possíveis reflexões e avaliações, e ele vai aprendendo com todo esse processo. Esse arquétipo representa uma profunda ligação com a espiritualidade. Depois de irmos fundo na energia escorpiana, percebemos que existe muito mais do que imaginamos. Gêmeos conversa com as pessoas, Sagitário conversa com os deuses. Essa frase circula muito na astrologia. Eu não tenho o nome da pessoa que deu origem a essa frase maravilhosa, mas assim, ela é muito boa para explicar essa questão dos Gêmeos e do Sagitário. O Gêmeos, ele tá aqui nas coisas práticas.
O Gêmeos, ele tá aqui em entender como que essa garrafa aqui foi feita. E entender como é que funciona esse negócio aqui, deixa eu ver, por que isso daqui tá dessa cor. É uma coisa mais Mercúrio, mais Virgem também, né? Uma coisa mais prática, mais aqui e agora. O Sagitário, ele tá nas perguntas, o que é a vida, o que a gente tá fazendo aqui, o que é a espiritualidade, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Ele tá na abstração, ele tá na reflexão, a busca pela iluminação. Depois de mergulhar na escuridão, ele tem essa ânsia por se elevar. Escorpião é catarse, Sagitário é iluminação que transcende. Agora, vamos lá para os desafios de Sagitário. Quando eu tenho essa energia em desafio, como que eu percebo isso na minha personalidade? Vamos entender. Primeiro, pessoa sem paradeiro. Então, uma coisa é eu ser livre, outra coisa é eu estar assim, que eu não sei para onde eu vou. Um Sagitário na casa 10, por exemplo, de carreira, que a pessoa começou numa área, ela decide que ela quer outra, aí, não sei, isso daqui tá um tanto entediante, eu acho que eu quero outra coisa. Enquanto era novidade, enquanto era descoberta, ela estava gostando, depois ela já não quer mais. Quando eu começo a ter essa dificuldade de parar, excesso de otimismo, o exemplo que eu dei para vocês, a pessoa confia demais nas coisas. A pessoa vai confiando e vai fazendo, e às vezes sem estrutura, contando muito com a sorte. Excesso de humor, brincadeiras fora de hora. Então, aquela pessoa que precisa falar sério e ela tá o tempo todo rindo, ela tá o tempo todo fazendo uma brincadeirinha. E aí você começa a ver até uma coisa meio infantil nessa pessoa, assim. Porque tem momentos que a gente precisa falar sério. Tem assuntos que são sérios, né? Então tem um limite de até onde ir. Verdades absolutas. Nessa busca de conhecimento e de ele buscar a sabedoria, a espiritualidade e tudo mais, muitas vezes a gente vai ter pessoas, inclusive atreladas à espiritualidade, tá? Que colocam aquilo que ela acredita espiritualmente como uma verdade absoluta. Como é assim, essa é a verdade, é assim que funciona, é desse jeito que tem que ser, né? E aí se torna extremista. A gente tem os extremismos aí, seja político, religioso, estão muito atrelados a Sagitário. Porque essa é a ideia de que eu tenho a verdade. Eu tenho a resposta do que é certo e do que é errado. Isso daqui pode ser bem perigoso, né? Fanatismo religioso, corre muitos riscos porque vai sem pensar, exagero, aumenta as coisas, dificuldade de foco. Então é outra questão, acaba buscando essa empolgação constante